Galera, joinha, joinha, Fábio Ribeiro na área, com o título desse vídeo, precisamos falar de José Márcio Nicolosi. Então você quer saber do que se trata esse vídeo? Me acompanhe até o final e tire todas as suas dúvidas. Espero não ficar muito longo, mas eu preciso contextualizar tudo antes de falar. José Márcio Nicolosi é um grande desenhista brasileiro, do qual eu sou muito fã, para mim está entre o top 5 de mais importante de todos os tempos. Eu comecei a ler quando eu era criança, e ele começou sua carreira em 1974, desenhando no gibis da Turma da Mônica, fazendo histórias tanto da Turminha, quanto do Bidu, do Chico Bento, da Turma do Penadinho, e principalmente das histórias do Pelezinho, né, adaptações das histórias infantis do Rei do Futebol, do qual sou muito fã dessas histórias. Eu tenho a coleção completa das revistas desse período, então eu já era fã graças às minhas memórias, e revendo esse material eu fiquei mais fã ainda. Ocorre que eu estava vendo uma publicação na minha coleção, eu sou fã de super-heróis, e as revistas americanas de super-heróis no mercado americano têm um hábito muito bacana, que não é reproduzido aqui nas editoras brasileiras, né? A Marvel Comics, por exemplo, tem os X-Men como seu principal produto. Porém, de tempos em tempos, eles lançam álbuns de homenageando algum artista específico. Esse Arthur Adams desenhou algumas histórias dos X-Men nos anos 80, ele tem um traço bem diferenciado, bem fofinho, bem achurado. Fez poucas histórias, mas reunindo todas as suas histórias neste álbum aqui, atendendo a demanda de fãs, tanto dos X-Men, quanto desse artista. É um produto muito bacana, e o artista recebe royalties e tudo. Enfim, isso não é o único artista que mereceu álbuns específicos, né? O mercado americano, de tempos em tempos, homenageia alguns artistas com coleções assim. O Neil Adams, o John Byrne, e por aí vai. Frank Miller tem álbuns específicos só com trabalhos seus. E precisamos explicar uma coisa. Eu tenho que escolher as palavras certas, porque esse contexto acaba trabalhando com as vaidades de muitas pessoas, e também é uma crítica indireta a uma forma como se administra uma empresa. Quem sou eu para fazer isso? Mas alguns fatos precisam ser ditos, né, neste momento, para poder fazer justiça a um grande artista. Todos nós sabemos que o Maurício de Souza começou lá em 58, criando a Turma da Mônica, para as tiras de jornais, e depois de alguns anos ele começou a produzir histórias em quadrinhos para a editora Abril. Só que logo no começo da sua carreira com tiras de jornais, ele já fundou um estúdio, e esse estúdio passou a contratar profissionais, mas ele não só fez isso, ele criou os personagens, ele criou o visual, o estilo dele, e exigia que esses artistas reproduzissem o seu estilo, porque ele é o criador dos personagens, tudo justo, e ele seguiu o modelo da Disney, né, que criou animações, só que a empresa levava o nome do Walt Disney, que não desenhava, mas ele tinha seus funcionários, e depois começou a produzir histórias em quadrinhos também. E na sequência, as histórias em quadrinhos sempre tinha Walt Disney apresenta, e não tinha créditos o nome dos artistas, né? Uma prática que durou décadas assim. E quando o Maurício Souza começou, isso estava em prática, e ele reproduziu esse modelo de negócio, que era o que ele conhecia naquele momento. Anos depois, né, a própria Disney passou a dar crédito aos seus artistas, e mais alguns anos depois que a Disney reconheceu, o Maurício Souza também começou a colocar os créditos dos personagens, né? Então, há muito tempo existe nas redes sociais uma demanda para que haja álbuns em homenagem aos grandes artistas da MSP Studios, né, da Turma da Mônica. Tem saído álbuns da Mônica, né, na sequência, álbuns do Horácio, e da tira de jornais. Então tem produtos voltados para o público nostálgico, como eu, e todos mostrando a produção tecnológica, favorecendo o personagem e sempre dando destaque para o autor, o criador dos personagens, o que é justíssimo. Porém, apesar do reconhecimento recente dos créditos dos artistas, tem um vácuo de décadas de produção de histórias em quadrinhos, que a gente não sabe quem produziu o quê, quem fez roteiro, quem fez arte, quem fez colorização. Então, seria justo você pegar os melhores desenhistas, e no caso, o principal para mim é o José Márcio Nicolosi, e os fãs reivindicam isso na internet faz tempo, e é uma pergunta constrangedora de fazer, porque nunca tem a resposta. O próprio artista
ele não critica a empresa, ele não se manifesta sobre isso, ele fala, depende da empresa, muito educado. Editores que trabalharam lá e trabalham lá também fogem dessa pergunta, porque é uma decisão de quem comanda a empresa. Até então era o Maurício de Souza. E agora são os filhos dele e outras pessoas. O Maurício de Souza, de tempos em tempos, é homenageado. Recentemente, agora com o ano passado, 90 anos, fizeram justas homenagens à sua carreira, porém nunca se cogita fazer homenagem às pessoas que ajudaram a construir esse legado, né, esses personagens. E também, ultimamente, também tem havido demissões, o que faz parecer que a empresa está mais preocupada com merchandising do que reconhecer o trabalho artístico de grandes colaboradores. É um jeito de se tocar um negócio. Quando o Maurício estava lá, já era estranho, porque ele não fazia esse reconhecimento, e agora, com seus sucessores, parece que só a figura principal, a única pessoa que existiu, é Maurício de Souza. Então, essa questão tem que ser levada a sério, porque com as várias homenagens ao Maurício, foram mostradas várias facetas do Maurício ao longo dos anos. O Maurício empreendedor, o Maurício criador, o Maurício roteirista, o Maurício desenhista, o Maurício fã. Então ele foi retratado de várias formas, porém nunca foi mostrado o Maurício grato aos seus artistas, né? E é uma prática reproduzida por ele e pelos seus sucessores, né? Maurício sempre em primeiro lugar, Maurício até um medo, não sei se injustificado ou não, de se criar concorrentes, mas existem profissionais que estão com ele há tanto tempo, então existem duas coisas que precisam ser bem diferenciadas: quem cria personagem e quem desenha, né, e traz qualidade, agrega valor ao personagem. Então, o crédito do criador é indiscutível. Se o artista tiver interesse, às vezes ele não tem de criar seus próprios personagens, não tem interesse em criar uma empresa, tocar uma empresa, que o Maurício tem essas duas qualidades, como criador e como empreendedor. Outros artistas não têm esse interesse. Então, a questão da concorrência é muito subjetiva. Porém, não pode se negar o reconhecimento artístico, né, de grandes criadores, né? O Quarteto Fantástico foi criado lá pelo Jack Kirby, né, desenhando, e o Stan Lee, obviamente, mas quando ele foi desenhado pelo John Byrne, ele chegou a outro patamar e as pessoas reconhecem a sua fase, celebram a sua fase. Um não invalida o outro. O criador, o desenhista mais moderno não invalida o criador original, apesar das diferenças de arte, né? Porque criar conceito é realmente um talento à parte. Porém, estamos falando aqui de arte, de traço, de narrativa, de agregar valor aos personagens. Então, por isso que eu faço esse apelo, né, de produção, né, de um álbum das melhores histórias do Nicolosi, não só dele, né, também temos a Anne, que fez as histórias da Turma da Mônica, a versão Romeu e Julieta, também da década de 70, ela é anterior até ao Nicolosi, então são dois artistas que mereciam álbuns dedicados a ele, fazer esse trabalho de pesquisa, catalogar, colocar tudo, né, à mostra. Não seria até difícil você lembrar quem fez o quê, porque os créditos também tinham lá nos expedientes, mas esse controle deve ter existido em algum momento, para você também dar crédito para os outros envolvidos. Mas um álbum específico para José Márcio Nicolosi. E dito isso, essa questão das vaidades, né, de que Maurício tem que ser lembrado como um criador sempre, o que é justo, porém existem algumas práticas que são questionáveis no ponto de vista da lenda, né, do homem. Então, uma das coisas que me chama a atenção é que essa prática de atribuir tudo ao Maurício vem de longa data, né? Tem aqui uma coleção chamada Os Quadrões, quando o Maurício de Souza ainda trabalhava na Editora Globo, né, tinha parceria com a Editora Globo, que o Maurício aqui tem uma exposição que ele fez emulando quadros e esculturas versões da Turma da Mônica em tinta óleo, e ele fez essa exposição, e aqui ele narra quando ele teve essa ideia, ele pintou, pode ter feito mesmo, né, mas ele não deixa claro no texto aqui que ele foi o único que fez essas obras, né. Por exemplo, tem essa arte aqui, ele fala das inspirações, né, o homem tocando o dedo de Deus, de Michelangelo, se não me engano, e o Renascimento, né,
de Michelangelo. Porém, aqui no próprio álbum, tem o esboço no traço inconfundível de José Márcio Nicolosi. Não é uma coisa premeditada, mas não me escapou o fato de que o texto fica sempre muito dúbio se foi ele, se não foi, que ele fez todo, né? Foram mais de 30 quadros, se não me engano. Ele pode ter feito o primeiro, o segundo, mais os outros, e não tem os créditos, né? Aqui no índice tem aqui alguns artistas envolvidos, mas não tem obra a obra. E isso já me chama a atenção. Além disso, chegando nos dias modernos, teve essa coleção, né, aqui da caixa do Horácio, que lançaram todos os álbuns, né, em 4 álbuns, uma coleção do Horácio, onde se estabeleceu que o Maurício produzia as histórias de tiras do personagem de Dinossaurinho para a Folha de São Paulo, se eu não me engano, e ele mesmo produzia as histórias até os últimos dias, né, de 82, começou da década de 70, foi até a década de 90, e no final da coleção ele fez uma coisa inédita, uma arte inédita. Ficou subentendido de que só ele produzia histórias do Horácio, mas produzia como? As histórias, o roteiro e a arte. Eu não duvido que ele faça realmente todos os roteiros, né? A única coisa que ele se dedicar, sem problema, mas a arte não, né? E o Pipoca e Nanquim, né, que produziu essa coleção, imbuído aí da fama dele, dessa lenda urbana, me chama a atenção que o Bruno Zaga falou, olha, mostrando, né, o álbum, inclusive como tá bonita essa coleção, a arte do Maurício Souza até evoluiu. Aí eu olhei, ele mostrou até a página, né, que aí você se pergunta, o Maurício, você vê os autógrafos dele, você vê ele assinando, ele fazendo os esboços, ele não tá muito diferente daquilo que ele produzia na década de 60. E a arte que o Bruno Zago mostrou era uma arte mais arredondadinha, né, típica do final dos anos 70, começo dos anos 80. Eu vou tentar botar aqui, então, como você acha que o artista saiu disso para disso? Eu não consigo acreditar nisso. Eu acredito que ele fez os roteiros, mas ele tem um estúdio que alguém produz os desenhos dele nesse estilo mais arredondadinho, só que ele não fala abertamente, né? Sou eu que faço as histórias do Horácio. Então fale, eu faço os roteiros do Horácio, a arte é o meu estúdio. E quem do estúdio fez o quê? Isso aí não é problema meu. Então, sim, é uma prática comum de atribuir ao Maurício que ele faz tudo, né? O homem que se faz por si mesmo, o homem empreendedor, o homem que se basta. E não é bem assim, né? Então são práticas questionáveis, não por isso eu odeio o Maurício, odeio a empresa, muito pelo contrário, tem todos os méritos, mas essa questão dos créditos me pega um pouco. Então vamos na linha do tempo, vamos começar falando do José Márcio Nicolosi. Ele nasceu em 58 e em 74 ele começa a trabalhar nas Maurício Souza Produções, desenhando histórias da turma do Pelezinho, da turma da Mônica, ou seja, com 16 anos, esse prodígio começa a produzir histórias em quadrinhos. E ele marca esse período da metade dos anos 70 até 1980, que é destaque como a fase clássica da turma da Mônica, com forte identidade visual. É a melhor fase, inquestionável, quem é fã, colecionador desse período, sabe do que eu tô falando. E em 1982, ele entra para o departamento de animação, produzindo layouts e desenvolvimento visual para os personagens que iam ser usados nas produções. Em 83 ele participa do longa As Aventuras da Turma da Mônica, e em 84 ele atua na produção de A Princesa e o Robô, esse grande clássico da animação dos anos 80. E eu vou dar uma olhada aqui na colinha. Em meados dos anos 80, a atuação intensa em animação publicitária, né, fora do estúdio Maurício Souza, colaborando com estúdios independentes e produzindo centenas de peças animadas. Você vai lembrar de Cepacol, Bom de Boca, um monte de peças publicitárias da época. Quem foi criança naquela época sabe, tinha o dedo do José Márcio Nicolosi. E em 1991, a primeira produção autoral dele, a Graphic Sampa Fetichete, Províncias do Desejo, que ele sai do estilo infantil e faz uma coisa meio intermediária entre o adulto e o infantil, que tem uma dose de erotismo, mas não é uma defesa do erotismo, é uma crítica à erotização nos programas de televisão, né? É uma crítica, mas algumas pessoas consumiram mais da maneira errada, talvez. Mas ele faz um grande trabalho de ilustração de, principalmente, anatomia feminina e cavalos, né? Que é uma grande paixão dele na vida real
e ele reproduz nos seus traços. E em 1990, ele volta à MSP justamente no setor de animação e desenvolvimento criativo. E em 2004, ele está na direção e roteiro do Cine de Gibi, o filme. E em 2005, a direção do Cine de Gibi 2. E em 2005, a continuação do álbum Fetichesse, Províncias dos Cruzados, também com crítica social, diminuiu um pouco o erotismo, né, mas a crítica social fica bem forte, crítica social, política, consumo de televisão, que devia estar engavetado desde o primeiro Fetichesse, então ele dá continuidade aqui. E vou ler aqui de novo. Em 2009 é o lançamento de Cascão Porker e a Pedra Distracional, pela coleção Clássico do Cinema Turma da Mônica, que infelizmente eu não tenho aqui comigo, mas eu vou mostrar algumas páginas dela mais pra frente. E em 2010, a criação, desenvolvimento visual e direção da série Mônica Toy, um marco na modernização gráfica da Turma da Mônica, né, no YouTube, aquele desenho Toy, 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 Toy. E em 2015, né, ele é ilustrador de O Pequeno Príncipe, Cebolinha, que eu também vou falar mais pra frente, vou mostrar algumas páginas. E em 2019 foi um grande ano para o mestre Nicolosi, que ele começa a participar de eventos alguns anos anteriores, ele começa a ter visibilidade merecida, e ele também começa a produzir material autoral, e ele faz esse spin-off de Fetichesse, solo e colo, totalmente sem nada erótico. Na verdade ele volta ao traço infantil aqui, e ele faz uma homenagem aos seus dois filhos, né? O solo e o colo são homenagens aos filhos dele. Muito lindo isso aqui, com capa dura, tudo. Maravilhoso. E esse reconhecimento, né, no mesmo ano de 2009, rendeu o sketchbook da editora Criativo, né, só com artes dele, sketches. Tem duas versões, capa dura, né, a formato premium e a formato custom. E antes que eu esqueça, em 2012, a MSP produziu O Ouro da Casa, que era uma resposta ao projeto anterior chamado MSP 50, outro 50 e mais 50, onde vários artistas produziam histórias da Turma da Mônica nos seus próprios traços, artistas de fora da MSP. Aí, como resposta, fizeram O Ouro da Casa, onde os artistas do próprio estúdio puderam fazer histórias no seu próprio traço. E inclusive tem, né, do José Márcio Nicolosi, uma aqui do Horácio, mas são histórias curtinhas, não deu nem para matar à vontade, mas pelo menos é um grande catálogo. Inclusive conheci outros artistas da casa, mas o destaque para mim é o José Márcio Nicolosi, como sempre. Então, como o objetivo aqui é fazer as melhores histórias do Nicolosi, do começo da carreira dele, eu separei aqui algumas imagens para mostrar a evolução desse grande artista. Então vamos ver. Então é isso aí, galera. Vamos parar de falar e vamos mostrar em tela grande, né, em tela cheia, as artes do José Márcio Nicolosi. Separei 20 imagens aqui para dar uma analisada na evolução do artista, mas não necessariamente do traço, porque ele já começou grande, né, com o traço definitivo dele, mas na verdade, para analisar a evolução dos tratamentos gráficos à sua arte. Então, assim, a título de curiosidade, essa aqui é uma página de um jornal, né, inclusive a cor está desbotada, mas eu nem fiz tratamento para melhorar a imagem, para mostrar justamente essa cor desbotada de jornal, que é da Folha de São Paulo, suplemento infantil, que é de junho de 77, José Márcio só tinha 3 anos de carreira, mas além de produzir histórias para as revistas em quadrinhos, também produzia para o merchandising e para os jornais, que o Maurício de Souza tinha esse espaço na Folha de São Paulo. E aqui é uma aula de composição, né? Os personagens no centro, o cenário, tudo bonito, e principalmente as roupas, né? O design, com o Cebolinha com essa boina de época, essa roupa de inverno, esse visual fofinho, né? Com expressões faciais diferentes, o detalhezinho do chapéu do passarinho ali, a rua, né, a pocinha d'água, mas uma coisa me chama a atenção, mantiveram o traço a lápis, né, eu não sei como foi feito esse processo na época, mas mantiveram todas as regularidades do traço, que eu acho a arte do José Márcio Nicolosi muito mais bonita no traço sem arte final, apesar de que tem arte dele com arte final que eu acho também muito bonita, mas a minha preferência é no lápis. Então eu não sei como foi o processo em 77, não existia Photoshop, não sei se foi usado Xerox na época, que ele deve ter escurecido bastante no lápis, no traço, para manter os contornos a lápis sem precisar do nanquim. Você percebe ali as irregularidades, os tracinhos fantasmas ali, a irregularidade de pressão no traço. Muito bonito, é um grande exemplo do traço dele, mais puro possível, mas com aplicação de cor. E na sequência a gente tem aqui uma página da revista da Mônica, né? Ele passou por vários personagens, aqui é da turma principal, a própria Mônica. Inclusive tem um colorido mais vivo do que do jornal,
E aí você tem uma aula de narrativa visual, né? De ritmo narrativo, sem o uso de quadros para você separar uma ação da outra. Então o personagem salta, né, da tela, isso muito antes dele sonhar em fazer animação, mas já dava para ver a predisposição dele em trabalhar com movimento. Então, sem a utilização de quadros, ele fez a personagem passear para um lado por outro, com vários ângulos de câmera. Você vê a Mônica por cima, por baixo, com várias expressões corporais e principalmente expressões faciais e variações de cabelo, né? Uma coisa que os outros artistas não conseguiam fazer muito, e ele conseguia. Nessa página você percebe isso. E aí, finalmente, né, depois do percurso dela com o skate, ela tá ali com os personagens homens, né, o Cebolinha, Cascão e Chaveco, com um ângulo de câmera visto por cima, e as achuras, né, tanto para dar volume para a parte de baixo do skate, as rodinhas, para as roupas, e também às vezes para simular um pouco algum cenário de fundo, mas sem o uso de quadros, né, coisa que o Will Eisner fazia isso no começo do século passado, e poucos artistas conseguem simular isso. O uso da página como um todo, sem ficar restrito a quadros pré-determinados. Vamos para o próximo aqui. Aqui é uma historinha do Franjinha e do Bidu, né? O traço aqui da arte final é bem mais marcado, né? Não tem tanta chura no cabelo do Franjinha, os traços bem definidos do Bidu, mas a questão da anatomia é um desbunde, né? O rosto para um lado, e o corpo seguindo o rosto, mas as pernas para um lado contrário, o Bidu se contorcendo ali de corpo, dando todo um movimento, o osso ali no centro, o bom uso, né, dos balões de fala, inclusive a utilização de cores. Aí a personagem cachorrinha que vem do inferno aparece ali com onomatopeia de fogo, muita achura para dar aquele impacto visual, e aí embaixo o Franjinha já com um pouquinho de achura no rosto. A personagem mesmo vinda do inferno continua angelical, e bem discreto aqui esse quadro da visão do leitor do fundo do buraco, né? Cheio de achura e sombreado para dar aquela sensação de que é algo sinistro, e é a visão do leitor, ele está no fundo do buraco. Então, realmente, poucos artistas têm essa capacidade de ficar variando tanto de posição de câmera. Na sequência, tem uma das imagens mais compartilhadas na rede social. Aliás, eu devo agradecer ao Roberto Matos, amigo meu, colecionador de Turma da Mônica, fã de José Márcio Nicolosi e vendedor de quadrinhos, e da onde eu tirei muitas das imagens desse vídeo, inclusive também da matéria do Raio Laser. Não vou lembrar agora o nome do jornalista, mas fez uma matéria e uma entrevista com o José Márcio muito incrível, da onde eu peguei várias artes, inclusive essas do meu amigo Roberto Matos. E essa página em si, ela é muito compartilhada porque é uma aula também de ritmo narrativo, né? O Chico Bento na sequência, saindo de casa, você vê ali onomatopeia de barulho de trovão, né? Que me lembra o Walter Simonson fazendo Thor na Marvel, né? E sem recortes, sem quadros, você vê toda a sequência, vai para um lado, vai para o outro, o leitor acompanha o movimento, o Chico Bento cheio de achura, o cabelo molhado, né? Geralmente os desenhistas fazem tudo no mesmo padrão, mesmo rosto, o cabelo não se movimenta, aqui não, tudo se movimenta, e aí você sente o desespero, apesar de ser um quadrinho de humor. Essa página é muito dramática, né? E aí, por fim, a última cena, ele chegando na ponte com o ângulo de câmera vindo atrás dele, né? Então são recursos narrativos que os artistas nem todos conhecem, mas ele fazia isso lá na segunda metade dos anos 70. Aqui uma história que eu lembro bem quando li, né? É uma história que os personagens da Turma da Mônica estão numa festa fantasia, e depois eles são raptados por esses artistas dos quadrinhos, né? O Maurício Souza sempre foi retratado como um personagem recorrente nas histórias, aparecia geralmente usando o recurso de quebra de quarta página, e aqui o Maurício foi muito bem retratado com muita achura, com seu visual barbudinho e tudo, e é legal dar atenção à homenagem aos heróis, né, que com certeza inspiraram tanto o Maurício quanto o Nicolosi: Fantasma, Mandrake, Mulher Maravilha, Homem de Ferro, Capitão América. Então, assim, muito bacana essa homenagem, né, e essas histórias onde os personagens interagem com seus criadores. É muito bacana, eu lembro muito vividamente essa história quando li. E óbvio, né? A sequência de achuras, o efeito de luz ali da vela no fundo, um efeito em cima de achurado,
o outro aqui meio esfumaçado no segundo quadro. Então tem variações para o mesmo tipo de efeito de luz, né? Variações para dar sensações diferentes. Então, muito linda essa página. A história é mais compridinha, não deu para salvar outras páginas. Isso aqui é só uma amostra. Aqui eu consegui colocar 2 páginas. A primeira é uma história em 2 páginas do Penadinho. E aqui, realmente, o José Márcio Nicolosi demonstra que ele manja também, não só de humor, né? Apesar de ser um personagem cômico, você sente toda a sensação de clima de medo, de terror, a árvore, né, o tronco sem plantas, os galhos todo retorcido, todas as rachuras para dar aquela sensação de penumbra. Lá no segundo quadro, a lápide em relevo, né? E aqui o terceiro quadro, o Penadinho cavando com a visão da câmera por baixo, né? Então um ângulo bem diferenciado. Aí os morcegos, e essa página que tinha até que ser ampliada, o último quadro mostrando o Penadinho cavando, mas a lua ao fundo com nuvens, o galho retorcido. Isso é um gibi de terror, né? Com certeza influência do editor Jaime Cortez, com quem foi praticamente um mestre para o Nicolosi, que também já tinha trabalhado com quadrinhos de terror. Então aqui é pura velha escola dos quadrinhos de outros gêneros que não humor. E aqui é a sequência da história, né? O Penadinho já dando um close no rosto, e no final a página aberta ele cavando como se fosse uma sacada para fazer uma serenata no melhor estilo Romeu e Julieta, e você vê a iluminação ali no centro e vai se afastando a escuridão com achuras bem representado, mas com as luzes da lamparina ali com os efeitos mais modestos, e também os efeitos de notas musicais, além dos detalhes aqui no quadro de cima do violão, né? Então assim, muitos recursos numa mesma cena. Linda essa página, para variar. Aqui já é uma história do Bidu, porém, né, parece um crossover com as histórias do Penadinho, porque ele cruza com o morcego, que é um vampiro. Então todo cheio de achura, risquinho, para dar volume ao morcego. Os efeitos de noite, né, só no azul com os efeitos de bolinha, e todo sombreado o poste. Aí o morcego morde o Bidu com aquela expressão facial de desespero. E aí o vampiro acorda também com esses efeitozinhos de que ele tá tonto, né, que ele levou a pancada. Fora o uso de balões muito bem utilizados. E na sequência o final da cena, que aí tem várias composições, né? Logo de começo você não tem o uso dos quadros, o primeiro é o fundo todo branco, depois um recorte oval para mostrar o fundo da segunda página, e o uso de luz e sombras para dar volume à roupa preta do vampiro, o uso de balões de pensamento do Bidu, o ângulo, né, por cima, muito usado pelo José Márcio Nicolosi, focando o franjinha por cima, aquele recurso que eu já comentei do corpo para um lado, o tronco para o outro, as pernas para o outro, e finalmente o último quadro, aliás, o penúltimo quadro, mostra a cabecinha aqui voando, né, sem ele fora do quadrado estabelecido, mostrando que a composição de página nunca o delimitou. E no final, né, ele levantando a casinha com muita achura de sombreado, e a casinha, como eu falei, ela extrapola os limites da página, né? Além do uso de recursos dos balões de fala como ponto de interrogação, a fumacinha aqui das cinzas do morcego, que já demonstra o fim que ele levou. Então assim, uma aula de composição mesmo. E aqui finalmente chegamos no Pelezinho, que é o personagem que eu acho que ele mais fez, me chamou muita atenção. Eu nem sou fã de futebol, mas me fez ficar fã do Pelé por causa dessas histórias cheias de movimento, cheia de gingado, cheia de características brasileiras, né? A velha turminha do bairro que só jogava futebol. E aqui você vê a variação de ângulos, né? O Pelezinho com o corpo arqueado, então você tem na primeira página o mesmo movimento dele caminhando, a perna na frente e o corpo todo arqueado, só que você vê de ângulo diferente, primeiro de frente e depois de lado, né? Super achurado também. E aí o uso de onomatopeia, de barulho de ronco, né? de sono, muito bonito, para variar, é o melhor Pelezinho de todos os tempos. Segunda página, que ele vai além de trabalhar bem os personagens, ele faz uma homenagem ao Star Wars, né? E
como vocês bem sabem, o primeiro filme de Star Wars estreou nos Estados Unidos em 1977. Então, foi um fenômeno e a MSP estava antenada e ele fez a homenagem ao Darth Vader, né, usando recursos de sombra branco e preto para fazer a volumetria dos músculos, dos equipamentos, e para dar aquela coisa meio assustadora, né, de imposição do personagem, em contraste com os personagens todo fofinho, todo redondinho, infantil. A expressão aqui do Rex, né, meio birolinha, é perfeita. Só o sabre de luz aqui, faltou uma corzinha vermelha, mas isso no primeiro filme do Star Wars não estava tão evidente quanto nos seguintes, que cada personagem tinha uma cor específica de sabre de luz. Mas isso não invalida a sua capacidade de captar um ícone da cultura pop e transportar para o quadrinho infantil e fazer a sua paródia. Aqui na sequência também, a primeira página não, o primeiro quadro, ele mostra uma sequência de ações, tudo no mesmo quadro, sem divisão. Então, ao mesmo tempo tem a água invadindo o campinho, derrubando aqui a barraquinha, inundando o amigo Canabrava, o Pelezinho se assustando, tentando evitar a bola ali em cima, um cachorro conseguindo saltar para fora. Então, são várias ações que alguém menos experiente usaria pelo menos uns 3 quadros para mostrar todas as sequências aqui, é que ele resume, sintetiza em um só. A fluidez dele é algo assim inigualável. Na sequência temos o Rex, né, usando o balão de pensamento para mostrar uma sequência dele entre sonhar em jogar bola, ficando atento a alguma coisa que ele não estava percebendo, e aí o último quadro também poderia ser dividido em 2 ou 3, que mostra ele tomando conhecimento de que seu dono e seus amigos estavam se afogando, né? Muito bem desenhado e anatomicamente perfeito. E aqui a gente deu um salto no tempo, chegamos em 2009, pois desde o final dos anos 70, José Márcio Nicolosi não produzia mais histórias em quadrinhos da Turma da Mônica, pois ele migrou para animação, depois para a propaganda, voltou para animação, e desde então era sua única atividade, até que em 2009 ele foi convidado para fazer uma história completa do clássico do cinema, Turma da Mônica, que nesse número 15 adapta Cascão Porker, a versão da Turma da Mônica da série Harry Potter, sucesso no cinema e nos livros, para a nova geração, e aqui você já percebe que o seu traço é inconfundível, porém com os efeitos de computadores mais modernos lá dos anos 2009, com colorização mais trabalhada, parecendo mais uma animação, contornos, grafismos e tudo mais, ou seja, o clássico sendo reciclado para a nova geração de fãs. Mas vocês vão perceber aqui nas páginas internas que o diferencial realmente é o seu traço. Aqui você vê todo o trabalho de figurinos, né, os personagens emulando as roupas dos personagens da franquia Harry Potter. Aqui embaixo a arquitetura, né, da escola, do castelo, Hogwarts, para os fãs mais acirrados da série. E por fim aqui toda a sequência de ritmo narrativo dos personagens adaptados para os personagens da franquia. E aqui um detalhe bem interessante, né? O que desenhar cavalos, que para muitos desenhistas é um desafio, para o José Márcio Nicolosi é uma paixão, né? Ele sempre deixou claro que ele adora cavalos e ele sempre soube desenhá-los com muito primor, que dá realmente inveja nos outros desenhistas. E chegamos em 2015, né? Quando o José Márcio Nicolosi já estava sendo convidado para alguns eventos, inclusive ele foi homenageado aqui na Santos Comic Expo, evento de quadrinhos aqui de Santos, mas nesse mesmo ano ele participou do projeto de livro ilustrado da adaptação de O Pequeno Príncipe, onde ele fazia os personagens da Turma da Mônica como personagens dessa obra da literatura mundial. O Cebolinha é o Pequeno Príncipe, a Rosa ali é a Mônica e o piloto é uma versão do Maurício de Souza. Brilhantemente ilustrado, não é história em quadrinhos, então não tem balões, é o texto embaixo ou em cima, e também não tem recortes de quadro, então a narrativa, eles são artes estáticas. Mas ele se adaptou muito bem, né? E obviamente foi um trabalho em parceria com gente que produziu a colorização, os efeitos. Então os recursos gráficos do mundo moderno se adaptaram muito bem à arte desse grande mestre. E eu, inclusive, consegui muitas fãs para o José Márcio Nicolosi, porque eu levei esse álbum para o meu trabalho, e pelo menos uma dúzia de mães viram esse álbum e compraram esse álbum para os seus filhos, e na sequência puderam autografar com o artista quando ele participou do evento aqui
2 anos seguidos. Então é um marco na carreira dele, muito bem ilustrado e com colorização impecável. Muito bom, recomendo bastante. E aqui chegamos no material mais recente dele, né? É uma adaptação de um conto do Edgar Allan Poe, que é chamado, vou até falar aqui, não vou saber pronunciar, Metzengerstein, né? A adaptação que ele faz em parceria com outros autores, uma revista flip-flop, né? Com arte de 2 lados, e ele colabora fazendo as ilustrações, aqui é a arte no lápis dele, foi financiada no ano de 2025 pelo Catarse, eu adquiri aqui, e aí vocês vão vendo que a arte dele só melhora, muito mais fluida do que no começo. São personagens da literatura mundial. Aqui vocês podem comparar tanto a arte no lápis, né, que ele faz questão de transformar o azul no verde depois de escaneado, e aqui com arte final. Mas aí vocês dizem o que vocês preferem, com arte final ou sem arte final. E por fim, né, um estudo dos esboços, um artista completo que ele faz o esboço dos personagens antes de começar as histórias em várias posições, né, um model sheet. Eles em pé, de lado, de frente, a roupa, detalhes da bota, do sapato, dos casacos. Então é isso, esse é o seu último trabalho, agora em 2025, e eu espero que seja o primeiro de muitos. Então vamos ver. Então é isso, galera, espero que eu tenha sido útil, eu espero que esse reconhecimento do mestre Nicolosi chegue rápido, urgente, né? É um presente para os fãs, é um presente para o artista, é um grande produto que a MSP tem em mãos e não sei por que não desenvolve. E é uma grande oportunidade de mostrar essa faceta do Maurício que a gente desconhece. O Maurício Gratiluz, né? O Maurício Gratidão. Mostrar que, ainda em vida, ele foi capaz de reconhecer os grandes artistas que colaboraram para ele construir esse grande império. Então, assim, não tem o objetivo de criticar a empresa, criticar o Maurício, mas esse vídeo é muito necessário. Espero que sejam feitas campanhas, né? Um grande movimento pedindo que os maiores clássicos do Nicolosi ganhe luz, ganhe vida, né? Que a empresa não vive só de merchandising, não vive só de produtinho, ela vive de criação artística desde o seu início e a gente merece isso, tá bom? Então comentem, quem teve contato com José Márcio Nicolosi nas suas diversas fases de carreira, comentem aí do que vocês mais gostam. Um abraço, até o próximo vídeo e tchau, tchau, joinha, joinha, até o próximo vídeo.